Então, alunos, vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Na página 18, na página 19, falando então aí dessa teoria que fala sobre a movimentação das placas dos continentes, né? E a separação dos continentes. Se vocês observarem aí na página 18, né, de vocês aqui, tá mostrando aí como que era, né, há milhões de anos atrás. Então, assim, os continentes, eles eram grudadinhos, né? Aí, com o passar dos milhões e milhões de anos, foram se afastando e ficando como hoje é, mais ou menos como hoje é, né? Mas, como a tia já falou na outra videoaula, eles ainda se movimentam, né? Eles se movimentam muito lentamente, mas eles se movimentam. Cerca de 10 centímetros por ano, né? E cada continente se movimenta com uma velocidade diferente. Por quê? Porque a movimentação ela é feita por causa das placas tectônicas, né? Então, o que são as placas tectônicas? São grandes, né, imensidões de terras que ficam aqui abaixo ali um pouquinho dos continentes, né? Que também causam essa movimentação. Vocês vão ver aí na página 18 que um dos indícios, né, que comprovam que existia essa proximidade entre os continentes são os fósseis encontrados ali, né, nos continentes. Exemplo aqui, se vocês olharem aí para essa imagem que tem aí, mostrando aí, né, algumas espécies, né, tanto de dinossauros quanto também de vegetais que foram encontrados em continentes que hoje são afastados, mas porém naquela época eram juntos, então tinham esses fósseis iguais, né, de espécies iguais. A gente pode observar isso, então, uma das coisas que comprovam a proximidade entre os continentes. Outra questão que também comprova essa proximidade é que quando a gente observa eles aí, eles parecem um quebra-cabeça, ou seja, as peças se encaixam muito bem, ou seja, os continentes se encaixam um no outro, né? Veja aí para você ver mesmo a América do Sul, o quanto ela encaixa bem no continente africano, né? Dando aí, ficando aí com essa origem. Então, isso também comprova que houve, né, essa proximidade entre os continentes há bilhões e bilhões de anos. Bom, agora a gente falando sobre as placas tectônicas, né? As placas tectônicas são, né, essa camada da litosfera aí que vem depois do manto, né? O manto são rochas derretidas. As placas tectônicas, elas terem uma densidade menor que o manto, ou seja, menor que aí essas rochas derretidas, essas placas se movimentam muito lentamente, mas se movimentam, né? Vocês podem aí olhar na página 19 aqui nesse mapa, estão mostrando aí as principais placas tectônicas que existem, né? As principais aí. Vocês podem ver aqui, ó, que o nosso país, ele está em cima de uma placa somente. Como que se chama aí a placa onde nós estamos situados, onde o Brasil se situa, né? Se chama placa sul-americana. Tati, então é por isso que no Brasil não ocorre tsunamis, terremotos? Sim, porque estamos em cima de uma placa somente. Porque a gente sabe que essas catástrofes, elas acontecem por causa do afastamento de uma placa na outra e causa os terremotos, ou por causa da pressão que uma faz na outra e uma sobe em cima da outra, né? Dando origem aí a cordilheiras, montanhas, mas também causando, às vezes, essas catástrofes aí que matam e destrói muitas cidades, né? Então, aí tem as principais placas tectônicas. E as placas tectônicas, então, a gente viu que elas se movimentam muito lentamente, cerca de mais ou menos 10 centímetros por ano. Isso vai depender da placa. As placas não se movimentam com a mesma intensidade, nem da mesma direção. Uma se afasta, outras se aproximam, tá certo? Vocês podem olhar lá no mapa que essas setinhas pretas mostram, né, se elas estão afastando ou se elas estão pressionando uma a outra, certo? E isso ajudou muito a explicar, né,
a biogeografia, que é o quê? A separação de espécies, quais espécies ficaram em tal continente, quais espécies foram para tais continentes, as espécies que predominaram nos continentes, né? Se a gente vê aí também nessa página 20, olha aí, mostrando esse encaixe aí, ó, do continente americano do sul, da América do Sul e o continente africano, tanto que se encaixa bem. Então, fica aí visível que existia essa proximidade. E também existia por quê? Porque fósseis de um dinossauro específico foram encontrados tanto no continente da América do Sul quanto no continente africano, a mesma espécie. Então, quer dizer que nessa região onde estava ligando uma com a outra, teve aí há milhões e milhões de anos, existiu aí essa espécie de dinossauros. Muito interessante, não é mesmo? Outra coisa também que a gente fica assim, né, que a gente observa bastante na página 21, olha para vocês verem aqui, ó, essas duas imagens, tá vendo? Muito semelhante às duas, não é? Parecidas as duas. Exemplo aí, ó, A e a B. Uma mostra uma parte do continente americano, da América do Sul, e a outra, o continente africano. Quando, exemplo assim, vamos supor que uma aqui ó, é do Brasil, outra do continente americano. Então, elas eram juntas. Então, tinham essa semelhança. Quando elas se dividiram, ficou a parte, né, do litoral brasileiro e a parte da África. Então, por isso que elas são parecidas, ou seja, quer dizer que elas estavam juntas há milhões e milhões de anos atrás, né? Isso também comprova a proximidade desses continentes. Vocês podem ver aqui, ó, esse dinossauro foi um dos fósseis, né, que foram encontrados tanto aqui no continente da América do Sul quanto aqui na África, né? Bem interessante, não é mesmo? Ver o quanto aí a geografia, a biogeografia nos explica, né, essa dimensão que a gente às vezes não percebe a olho nu e só estudando aí pra gente ver essas divisões, né, essa questão das placas tectônicas, né, o quanto elas interferem tanto positivamente quanto negativamente, né, que é o caso negativamente, causando aí essas coisas, né, ruins que ocorreram aí e que ocorrem, né, no nosso planeta Terra. O Brasil, nós estamos aí fora disso porque nós estamos em cima de uma placa somente, né? Nós não acho que não vai ter aí possibilidade de ocorrer um terremoto ou um tsunami aqui no Brasil. Bom, alunos, vocês vão ler aí esses textos, né, disponíveis para você entender ainda mais sobre esse conteúdo. Esse conteúdo não tá difícil de compreensão, ele tá fácil. E a gente agora vai realizar as nossas atividades, né, da página 22 e da página 23. Na página 22 só tem um exercício, as atividades não são muitas, tá? E aí a gente vai agora para nossa aula para a gente fazer aí as nossas atividades.